E terminado a residência no Menino Jesus, eu fui para o Instituto da Criança. Daí eu fui fazer pediatria comunitária com o Dr. Cláudio Leone, na época, por conta desse lado social da pediatria, crianças desnutridas, baixa estatura e tal, que na época a gente ainda tinha. Então eu ainda sou de uma geração que vi crianças desnutridas aqui no Brasil. As gerações que vieram depois de mim, 10 anos depois, já não tinha mais. Brasil, hoje a gente tem alguma criança com desnutrição moderada, mas é pouco, né? Percentualmente, que ótimo, que maravilha. Por exemplo, em São Paulo, assim, né? Nos grandes A centros. gente ainda via. Nossa. Eu não cheguei a ver kwashiorkor, mas porque eu conheci depois, que a gente vai falar lá na África, quando eu fui. Você viu? Lá eu vi isso muito. Avançar então, porque tem coisa pra falar. E tem muita coisa pra falar. Que legal. Muita coisa. Mas eu ainda vi. Daí fiz lá pediatria comunitária e a GER, ambulatório de pediatria geral. Depois eu fiz adolescência e depois eu parei, trabalhei um pouco e voltei a fazer saúde pública. Daí tudo Vamos nisso. aproveitar esse parênteses, assim. A gente vai chegar na área. Vamos Fica tranquilo, tem medo. Nossa, mas eu digo assim, porque interessante, né, a tua história e pra gente chegar lá na África, pra gente chegar na saúde pública, acho que o seu lado social tá bem claro. Mas como foi a evolução nesse momento? Porque você se especializou em pediatria, depois fez mais um ano, fez o adolescente. Como é que foi, né? Eu digo assim, essa transição de pediatra para olhar realmente para a saúde pública, né? Você estava trabalhando, como é que teve esse clique? Boa pergunta, excelente, Pedro. Então, eu comecei a trabalhar em Diadema, na prefeitura de Diadema, e que foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho um enorme amor por esse município, e eram pessoas muito bem intencionadas, que acreditavam muito no SUS. E a gente estava lá porque a gente queria fazer o SUS acontecer. E a gente conseguiu. Durante muitos anos, o SUS em Diadema foi modelo, né? A gente conseguiu criar 20 unidades básicas de saúde, bem distribuídas em todo o território. A gente, depois, unidades ambulatórias de especialidades distribuídos. Era cada unidade básica de saúde, tinha do lado uma creche e depois um centro para a juventude. Então, a gente fazia trabalhos muito integrados com a educação, com o centro de juventudes e tal. Eu teria, acho que é um outro podcast para falar do trabalho em Diadema, dos vários projetos que eu tive a oportunidade de participar lá de Diadema. Porque daí muda o prefeito, muda tudo, a gente tem que se reinventar. Mas isso como pediatra, você trabalhava como pediatra. Como pediatra. Como na UBS. Trabalhando na UBS como pediatra, eu fui sentindo a necessidade da formação em adolescência. Porque a gente começou a receber muito adolescente grávida, como é que é esse fenômeno, qual a dificuldade. Aí eu volto no estudo da criança para fazer adolescência. É sempre a prática que me chamou e aí eu voltava. E eu gostei muito dessa coisa, sabe? De trabalhar e ter um pé na universidade. Eu trabalhava, mas o meu lugar era lá, na periferia, com o SUS, com a população mais carente. É ali que eu acho que eu realizava o trabalho mais legal. E às vezes as pessoas não dão muito valor, né? Eu fico até com pena, vejo esse povo que eu admiro muito, que estão nas grandes universidades e tal, mas a gente tem a sensação de que eles estão lá na torre, né? Eles ficam achando que só eles fazem um trabalho maravilhoso, mal sabem eles, que lá na ponta a gente consegue fazer igual ou melhor. Eu tenho a petulância de dizer que a gente realmente fazia, né? A gente nunca recebeu os louros por isso, mas também falhamos. Eu acho que, por exemplo, poderia ter escrito muita coisa do que a gente fez. Mas a gente está tão preocupada com o prático do fazer que a gente acaba não tendo. Hoje eu tento formar futuros médicos que tenham mais essa trânsito entre a pesquisa e a clínica. Eu acho que dá para a gente ser bom clínico e também ter um pé na pesquisa. Eu só fui descobrir a pesquisa mais tardiamente na minha vida. Eu parecia que era meio vaidade, eu fugia dessas vaidades, eu achava aquilo... Era coisa dos redatores. Também. Mas é uma pena. Eu perdi um monte de oportunidade de coisa legal que a gente já fazia lá. De repente, alguém lá da Torre publica, fala, cara, já faço isso tem 5 anos. Por exemplo, revelação progressiva do diagnóstico do HIV. Você vai encontrar os primeiros artigos em 2005, aqui no Brasil. A gente já fazia lá em Diadema desde o ano 2000.
Eu fiz um estágio na França em AIDS pediátrica, voltei de lá com isso, tinha uma psicóloga maravilhosa com especialização em pediatria. Então, olha, vamos lá, a gente tem que fazer a revelação do diagnóstico do HIV para a criança progressivamente, como é que a gente vai fazer, como é que isso se faz, vamos ver aqui. E a gente começou a fazer. Escrevemos? Não. Então, fizeram muito. Ficou na história. Aí, quando os outros começam a publicar, a gente fala, cara, a gente já sabia disso, entendeu? Só agora que você descobriu, né? Mas é isso. Mas esse é um lado da medicina que é verdade também. Acho que o fazer, no final das contas, acho que tem muito do propósito individual, mas que no seu já ficou claro que o negócio era realmente o fazer, tá lá envolvida com a comunidade, né? O lado social. Então, muito legal. Vou até... Ida para França rolou. É isso mesmo. Porque eu tirei uma licença sem vencimentos. No serviço público a gente tem esse direito. E fui para a França para aprender francês, para fazer algumas outras coisas que eu queria. E eu fiz um estágio em AIDS pediátrica lá, né? E no Hospital Necker, um Malade, em Paris. Aí eu volto de lá no ano 2000 e aí o número de crianças estava explodindo aqui. Foi quando a gente começou a ter a formulação do antirretroviral pediátrico no Brasil. E a gente não tinha infectopediatras suficientes para abranger esse trabalho. Sim. Então lá em Diadema fui eu que comecei. Aí eu fiz um estágio aqui no Emílio Ribas com a doutora Marinella para poder ver um pouquinho como é que era o nosso protocolo, vinha com a experiência lá da França, com o Dr. Stéphane Blanche, e aí foi uma experiência que, de novo, essa coisa de bater na porta. Estou eu em Paris, tinha estudado francês, estava com francês mais ou menos, aí eu fui lá, onde que tem o serviço de AIDS pediátrica, eu queria aprender, porque eu já trabalhava em Diadema com a formação do programa DST-AIDS, e eu era pediatra, eu queria então fazer a síntese das duas coisas. Certo. Aí falei, o Stéphane Blanche, vamos lá, bati na porta dele, ele estava lá sentado no computadorzinho, eu nem sabia que ele era um bambambam, só fui descobrir mesmo quando eu voltei para o Brasil, que falei que tinha feito estágio com ele, as pessoas pensando, nossa, mas como é que você conseguiu isso? Eu falei, bati na porta do cara. Fui lá. Literalmente, Você não foi é só... antes de ter qualquer tipo de confirmação? Não, eu estava lá só estudando francês, estava fazendo outras coisas. Aí eu fui no hospital, bati na porta dele, ele estava sentadinho, aí me apresentei, sou Mônica, pediatra, e eu falo com o meu francês meia boca ainda, né? Foi depois aprimorando, mas daí eu queria fazer um estágio no seu serviço, porque eu queria aprender a fazer AIDS pediátrica. Quando eu voltar para o meu país, provavelmente eu vou ter essa necessidade. Ele falou, vem muito a calhar. Tinha um russo que viria, que acaba de desistir. Você tem disponibilidade de tal período? Nossa. Exatamente no período que eu podia. Eu ia para a Itália fazer um curso e eu Era sua vaga. Era minha vaga. Sua. E aí eu fiquei 1 ano sem exercer a medicina. E aí foi tão legal, quando eu volto de Roma para fazer esse estágio com o Dr. Stéphane Blanche, quando eu entro naquele hospital de novo, eu já estava aí com 10 anos de formada, mais ou menos, eu lembro que eu tive ali de novo uma confirmação, falei, cara, que tava com saudade que eu tava desse cheiro, sabe? Que saudade que eu tava de estar no hospital. Esse é o meu habitat, esse é o meu lugar na vida, no mundo, sabe? De receber, fez sentido. Eu falei, que bom poder fazer um estágio para eu poder voltar para o meu país, que depois 1 ano sem exercer a clínica, você parece que perde a mão, você tava com aquela sensação de que tinha esquecido tudo. Falei, será que eu ainda vou saber exercer? Tava lá só fazendo outras coisas, né, lá fora. E daí ele foi muito legal comigo, ele me adotou, assim, eu ficava sentadinha do lado dele, ele atendendo, daí eu terminava a consulta, eu enchia ele de perguntas, e ele me respondia, e ele achava minhas perguntas maravilhosas, no dia seguinte ele trazia artigos sobre a minha pergunta, aí me deu o livro dele, assinado, e não sei mais o que, passava visita junto com ele era imunopediatra. Na época, alguns infectos, alguns imunos assumiram a AIDS, né? É só para confirmar como a gente precisa bater nas portas, né? Que elas se abrem, na verdade. Esse foi mais um exemplo aí que eu me lembrei. Mas então foi entendendo como é que foi chegando lá na saúde pública, muito por conta do contexto que você estava vivendo histórico ali, do perfil de paciente que você estava atendendo, acho que essa questão, né, social e acho que mexer com criança. E aí, mas como é que foi o estalo? Porque em algum momento você passou por uma transição de carreira, eu imagino. Isso, Então, mais ou menos. Eu na verdade, nunca deixei a clínica. Aí como eu já estava trabalhando com adolescência, então eu estava na UBS, tive essa necessidade de saber mais sobre adolescência, volto para fazer ebiatria no Instituto da Criança, com a Marinês Saito, Anitta Colli. Aí eu fiz o meu curso, eu fiz em cima da realidade de Diadema, o meu projeto de conclusão dessa pós lá.
E quando eu volto com o projetinho pronto, eu apresento para a Assessoria da Saúde da Criança em Diadema. Ele falou, cara, vem para cá trabalhar com a gente na secretaria para implementar isso. Eu falei, você acabar de escrever o projeto, é tudo que eu queria, né? Então eu fui para a Assessoria da Criança para implementar esse meu projeto, que era a implantação de um programa de atenção à saúde do adolescente no município de Diadema. E aí eu levava para Diadema todas essas grandes pessoas lá do Instituto da Criança. Foi muito legal. Fazer essa ponte. Eles iam no horário de trabalho, mandava o carro buscá-los, no final eu dava umas flores, era tudo que a gente tinha. A gente não tinha grana para dar, a gente não tinha nada. Mas as pessoas também tinham prazer em participar. Não é por isso que elas estavam indo, né? Da formação de profissionais das UBSs para entender a realidade adolescente. Mas aí eu senti falta da formação em saúde pública para poder implementar um programa de atenção à saúde no município. Não basta o conhecimento clínico, né? Se eu estou ali tendo ações dentro da Secretaria de Saúde, dentro da implementação de políticas públicas, aí eu precisava saber mais. Daí eu volto para a Universidade e fiz saúde pública, entendeu? Então tudo isso teve um certo delay aí, não foi direto, uma especialização atrás da outra. Eu voltava para a vida, trabalhava, daí sentia necessidade, voltava para a universidade, fazia especialização, daí voltava a aplicar aquela especialização. Aí fiquei trabalhando um tempo na Secretaria de Saúde, depois a gente implementou Espaço Fernando Ramos, que a gente chamava na época, que depois se transformou num CAPS AD, juvenil. Mas era na época, muito antes da existência de CAPS AD. Era o Espaço Fernando Ramos porque o Pichote, sabe do filme Pichote? Ele é de Diadema. Só que ele não gostava de ser chamado de Pichote. O nome dele é Fernando. Então, por isso que a gente deu o nome dele e a gente quer transformar esses Pichotes em Fernandos, né? Que eles possam readquirir a sua dignidade humana e que eles possam reencontrar, se querem abandonar a questão da adição e tal. Então, era para trabalhar essa questão com psiquiatra, psicólogo, eu como ebiatra. A gente montou uma equipe interdisciplinar num lugar muito legal, que tinha horta, dança, não sei mais o que também foi dado. Foram várias secretarias que se uniram para fazer esse projeto acontecer. Então, foi muito legal trabalhar nessa questão de implementação de políticas públicas, mas eu tinha sempre um dia na semana, 2 que eu atendia, né? Porque aí que eu era a única ebiatra, eu acho que durante um tempo dentro do município, então tinha uma necessidade do atendimento clínico, e eu também não tinha o interesse de largar, porque eu também não queria perder essa mão clínica, eu adoro, eu sempre fui muito workaholic, apaixonada pela profissão, e então eu mantinha as duas coisas. Eu tava nesse lado de gestora, mas também estava no consultório, atendendo os pacientes e tal. Na unidade básica de saúde, eu nunca tive consultório particular, assim. Dava plantão no Nipo Brasileiro à noite, dava um plantão para complementar a minha renda, mas eu nunca tive consultório. Eu só trabalhava, eu tinha lá mesmo em Diadema um dia de atendimento clínico. No ambulatório. Exatamente, da unidade. Que legal. E aí sempre, depois fui com AIDS, né? Depois a partir do ano 2000 no Centro de Referência da AIDS, atendendo crianças HIV positivo, crianças expostas ao vírus do HIV. E à medida que eles foram crescendo, adolescentes HIV positivo. E daí, durante muito tempo, dentro do Centro de Referência da AIDS, você raramente tem ebiatra, especialista em adolescentes, para atender os adolescentes HIV, né? Então, foi interessante também observar isso. De repente, a AIDS descobrindo que essas crianças se tornaram adolescentes, toda a dificuldade de você fazer um adolescente tomar antirretroviral todo dia. Sim. Já é difícil fazer adolescente tomar amoxicilina uma semana. E dirá tomar um medicamento forever, né? Como é que a gente faz? Como é que não é? O adolescente não é uma criança grande. Também não é um adulto. Não é um adulto pequeno, né? Mas ele é um ser à parte.